Boa noite, queridos irmãos. Quero convidar a todos que fiquem de pé, e nós vamos ficar de pé durante algum tempo, exercitando a nossa voz e também os nossos corpos, para que possamos prestar um culto que agrade a Deus. Oremos. Senhor, nosso eterno Pai, te agradecemos pelo grande privilégio que temos de estar em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nos recebes, pecadores, imperfeitos, sempre carentes da Tua misericórdia. Reconhecendo, Senhor, que não poderíamos estar diante de Ti por causa da nossa imperfeição, mas através de Jesus Cristo nós podemos acessar esse trono de graças, e por isso nós Te pedimos que nos abençoes em mais esta oportunidade. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa os membros da igreja que estão se aproximando daqui, onde quer que estejam, Senhor, que Tu as protejas e tragas em segurança. Abençoa este culto, Senhor. Queremos Te prestar um culto que Te agrade. Fica conosco, nós Te pedimos, orando agradecidos em nome de Jesus. Amém. Peguemos os nossos boletins, cada um de nós, e vamos ler o texto que se encontra em Salmo 72, versos 17, 18 e 19, como está no boletim. Leiamos todos juntos? Permaneça o seu nome eternamente, continue a sua fama enquanto o sol durar, e os homens sejam abençoados nele. Todas as nações o chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra. Amém e amém. Salmos 72, 17, 18 e 19. Cantemos todos juntos o hino de número 177 do HCC, Nome que inspira o meu louvor. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor, um som mavioso, divinal, é o nome do Salvador, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruz de dor, e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vou, dirijo meu viver, conforto e força sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu
pé, vamos nos cumprimentar, aqueles que não cumprimentaram o irmão que está do seu lado, à frente. Dê as boas-vindas aos visitantes. Muito obrigado pela sua presença, enquanto o grupo de louvor assume a liderança do culto nesse instante. Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Sabes que quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais. Palavras sentidas não são perdidas. Vivo para ti e me dedico a ti, Rei de majestade. Tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Tu sabes, te amo, e sabes que quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais. Mentiras não são perdidas. Vivo para ti e me dedico a ti, Rei de majestade. Tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Amém. Toda a terra está cheia da glória desse rei. Esse rei que é onipotente, esse rei conhece a vida de cada um de nós e quer agora receber o nosso louvor. Toda a terra está cheia da tua glória, os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar E teu nome proclamar, quero ser um instrumento
te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos seus pés e te adorar. Minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, Eu disse, eis-me aqui. vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, Eu disse, eis-me aqui. vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus, obrigado por esse momento de louvor. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Obrigado por cada vida que está realmente se dobrando agora, Senhor, se prostrando aos teus pés e que deseja te louvar, Senhor. Te louvar porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor perdoa nossos pecados, porque o Senhor releva nossas imperfeições para nos usar-nos da mesma forma, Deus. Te agradeço, Senhor, por cada um, por cada vida que o Senhor tem cuidado, Deus. Cantemos. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. E é de coração tudo que eu fizer, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. E é de coração tudo que eu fizer, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão,
de coração. É de coração. Tudo que eu fizer num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Sexta, sábado e hoje nós comemoramos o aniversário da MCA, Mulheres Cristãs em Ação, desta igreja, 70 anos. E nós convidamos a irmã Sandra para que venha até aqui à frente, ela tem alguma coisa a nos dizer. Boa noite. Nós, na verdade, não temos mais muito o que dizer, mas que agradecer a Deus pelo dia 28, pelo dia 29, que o Senhor nos propiciou estarmos aqui reunidas, louvando e engrandecendo o nome do Senhor e finalizando o nosso trimestre de Mulheres Cristãs em Ação, comemorando os nossos 70 anos das mulheres da Igreja Batista Ebenezer. Durante esses 3 meses, nós realizamos um projeto com as mulheres da nossa igreja, onde nós lançamos alguns desafios. Elas teriam que desfrutar mais da presença de Deus, evangelizar suas amigas ou vizinhas, identificarem alguma pessoa com uma necessidade especial para ajudar, orar com uma companheira de oração, orar pelos jovens, pelas famílias, pelos nossos projetos denominacionais, orar pelas crianças que vivem em vulnerabilidade. Nós realizamos campanhas como o Kit Azul e ainda estamos realizando uma campanha do hidratante, que será para o Recanto dos Avós e para um hospital de Itaquera, que tem uma carência muito grande disso. Nós cuidamos do planeta reciclando, usando 3 R's, que é reduza, reuse e recicle. Quem quiser depois pode dar uma passadinha lá embaixo e ver a mesa lá que foi preparada, que cada uma irmã fez a sua arte, colocou lá para ser vista e apreciada, para incentivar as nossas irmãs a fazerem o mesmo também. Nós trabalhamos com a nossa vida emocional e com a nossa vida física, dando algumas orientações, alguns conselhos, tendo algumas palestras na nossa área, em várias áreas da nossa vida, na econômica, na família, como já falei, na social, no nosso emocional. E nesses 2 dias de congresso nós falamos especificadamente em cima da espiritualidade individual, da nossa vida com Deus e do nosso relacionamento familiar, que foi uma proposta para que toda a igreja pudesse participar também. E uma outra coisa era visitar os enfermos, visitar alguém que estivesse carecendo da nossa ajuda. E para finalizar essa minha fala, eu quero ler para as irmãs. Eu sei que muitas irmãs fizeram e assumiram esse compromisso, porque algumas vieram conversar conosco e falar do que estava acontecendo na vida delas quando começaram a realizar esse projeto, que não é nada de novo, mas nós precisamos viver a vida de Cristo todos os dias. Eu recebi um e-mail que disse assim: olha, não pude estar presente todo o trimestre, mas acompanhei a oração e realizei as atividades conforme estava programado. Vou tentar resumir o que fiz e aprendi durante esse período. Inicialmente, escolhi a Maria como minha amiga de oração. Partilhávamos nossas devocionais pessoais pelo menos 2 vezes por semana e orava por ela todos os dias de manhã.
Chegamos a nos encontrar algumas vezes e orarmos juntos. Com o tempo, Deus colocou mais uma outra irmã no meu coração e passei a orar também por ela. Além das trocas de versículos bíblicos, quase que diários, passamos a compartilhar nossas dificuldades e orar por elas. Isso estamos fazendo até hoje. Estava evangelizando minha psicóloga, presenteei-a com uma Bíblia para psicólogos na nova versão internacional jovem e dei um presente diário. Consegui levá-la ao culto no dia 12 último, que foi o último domingo que estive na igreja. E já em Portugal estou em um trabalho evangelístico com a minha Motter, que eu entendo, né? Ela é uma senhora de 64 anos, muito querida, me trata como uma filha, falo sobre Deus com ela e combinamos de ir junto à igreja. Nós reciclamos tudo o que podemos e no final de semana levamos para uma recicladora coletiva perto da casa. O meu kit azul a minha mãe levou por mim. Quanto à ação pessoal, emagreci 3 quilos, mas acho que é de saudade. Então acho que todas vocês já devem saber de quem eu estou falando. Estou falando da Ana Cristina, que esteve aqui conosco no início da nossa programação, esteve até algum tempo, mas levou isso no seu coração e continuou realizando a obra do Senhor. Eu quero dizer que é isso que Deus quer para cada uma de nós mulheres e para todos nós irmãos da Igreja Ebenezer, para todos nós que somos servos do Senhor. Então é esse que é o trabalho de Mulher Cristã em Ação, incentivar mulheres a andarem com Jesus, a realizarem a obra do Senhor. E agora nós vamos passar uma retrospectiva dos 70 anos de Mulheres Cristãs em Ação aqui na Igreja Batista Ebenezer. Pode passar. Por favor.
semente de Mulher Cristã em Ação é essa: importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então, mulheres, 70 anos exalando o perfume de Cristo. E a nossa proposta é que nós continuemos a exalar esse bom perfume. Eu quero convidar o conjunto feminino agora à frente e quero convidar todas as mulheres para que no final do culto venham aqui à frente, que o irmão Célio vai fazer a nossa foto dos 70 anos, tá bom? Enquanto as mulheres chegam, eu quero falar com os irmãos acerca do Natal Branco. No próximo domingo, nós teremos o culto do Natal Branco. Mas o que significa isso? O branco significa para que você não deixe essa data passar em branco sem abençoar as crianças do Lar Batista, né? Não esqueçam de trazer a ofertinha que a gente recolhe todo ano para eles. Então, em comemoração a isso, pensando nisso, nós nos vestimos de branco. Então, a sugestão é que todos os irmãos venham de branco ou com alguma peça branca no próximo domingo. A oferta é voluntária, os irmãos vão contribuir de acordo com o que Deus colocar nos seus corações. E nós teremos aqui mais ou menos 20 crianças do Lar Batista e o executivo do lar e a irmã Elza, que trabalha diretamente conosco lá no Lar Batista. Obrigada. Deixei o
Só reforçando, todas as mulheres de todas as idades são convidadas para a foto após o culto. Obrigada. Hoje, pela data especial, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou pedir que todas as mulheres fiquem em pé aí onde vocês estão. Então, todas as mulheres podem ser as mais novas há bastante tempo, não tem problema, mas vou pedir que você fique em pé. E todos que ficaram sentados, agora me ajudem nessa oração, a orar por cada uma delas. Você que tem a ver com essa mulher que está perto de você, né? A sua mãe, a sua esposa, a sua filha, me ajude nessa oração, ore por cada uma delas que está perto de você, nossas irmãs em Cristo Jesus, que abençoaram nossas vidas, têm levado a obra de Deus, o trabalho de Deus, incansáveis, experimentando a graça de Deus e servindo a Deus e abençoando as nossas vidas. Então vou pedir que você ore junto comigo. E as mulheres recebam a bênção de Deus, recebam a gratidão da Igreja Batista Ebenezer, continuem motivadas, empenhadas, trabalhando bastante. Às vezes servindo como exemplo, né, para os homens que são um pouco mais devagar, não tanto assim, né, mas um pouquinho mais devagar, mas servindo de exemplo, animando e deixando tão bonito o nosso trabalho, como a nossa equipe de decoração deixou aí com as cores da MCA, nossa igreja. Então é uma coisa tão especial. Vamos orar assim, e que vocês levem esta obra não só aqui na igreja, não só umas perto das outras, mas assim, onde estiverem, que o bom perfume de Cristo continue sendo exalado pela vida de vocês. Vamos orar ao Senhor. Deus, nossa gratidão ao Senhor pela vida de cada uma dessas mulheres. Elas representam para nós a vida, pela capacidade, ó Deus, do nascimento, do parto, da gestação. Elas representam o teu amor, porque às vezes elas conseguem expressar muito melhor o amor, o carinho, o cuidado. Então nós aprendemos muito com a vida delas. E a própria disposição e a característica da mulher de trabalhar em muitas coisas ao mesmo tempo, ó Deus, e despachar as coisas e resolver é uma bênção nas nossas vidas. Por isso o Senhor fez perfeito a mulher para completar a vida do homem e o homem para estar junto da mulher e tê-la como auxiliadora, para serem juntos uma só carne, juntos receberem a tua bênção e serem firmados no Senhor. Ainda, Deus, que as vidas nem sempre cumpram ou possam aproveitar todo este trabalho do Senhor, essa oportunidade do Senhor, elas continuam sendo bênçãos para as nossas vidas. E eu quero agradecer por cada uma delas, pelo papel delas na igreja, pelo papel delas na família, pela vida de cada uma delas, pelas quais Jesus morreu, alcançando cada coração, cada vida. Obrigado pelo trabalho da MCA em específico, pelas líderes, ó Deus, que desde o começo da igreja sustentaram o trabalho, estiveram junto do ministério pastoral, de todos os pastores que passaram por aqui, estiveram sempre presentes nas programações da igreja, abençoando e representando bem a tua igreja. Eu quero pedir a Deus que tudo que ouvimos e aprendemos nesses dias sobre o bom perfume de Cristo possa ser verdade em cada uma delas. Que todas elas experimentem o teu amor, experimentem a tua presença, experimentem uma vida dedicada ao Senhor com alegria. Nenhuma delas sirva ao Senhor com peso, ou com tristeza, ou com frustrações, mas ao contrário, Deus, todas possam experimentar a alegria do Senhor no serviço, no cuidado, Deus, com a sua família, seja com sua mãe, com suas filhas, com os seus cônjuges, ó Deus, em todo lugar, que elas sejam abençoadas e usadas pelo Senhor. Muito obrigado por estas vidas e por esta organização, e há tanto tempo funciona em nossa igreja. Quero pedir também, ó Deus, junto com este pedido pelas mulheres, por aqueles, ó Deus, que nós temos lembrado sempre, os enfermos, aqueles que nós temos pedido a tua bênção, o teu cuidado, que o Senhor olhe para cada um deles. Quero pedir também por aqueles que apresentam a sua vida ao Senhor, homens ou mulheres, aqueles que colocam-se diante de ti neste momento, precisando da tua intervenção, os que estão aqui, os que estão pela internet,
Alguns que não podem estar conosco, ó Deus, cuida de cada vida, recebe-os na tua presença, envia os teus anjos, Deus, distribui o teu amor sobre cada uma das vidas, dá-lhes a segurança do Senhor, que a autoridade de Cristo Jesus esteja com cada um deles. Obrigado pelos nossos jovens também, que fizeram a FUVEST e puderam cumprir mais uma etapa da sua vida, que o Senhor os abençoe. Cuide do seu futuro, dos seus planos, e que o Senhor esteja presente em todos os sonhos e em cada realização deles também. Ó Deus, obrigado pelas nossas famílias, nossos entes queridos. Hoje é um dia que nós queremos muito agradecer ao Senhor por todas as tuas providências. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe os nossos corações. É o meu pedido ao Senhor. Fazemos com fé, fazemos na esperança de que o Senhor nos ouve pela tua misericórdia. E agradecemos tudo a ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês podem sentar. Quero aproveitar esse interlúdio para convidar os irmãos Machado, Rogério e Leandro para que venham fazer as suas comunicações. E enquanto eles se aproximam, eu quero ler um bilhetinho que eu recebi. Todas as mulheres da igreja estão convidadas para o chá de cozinha da Aline Cruz, sábado, 6/12, às 15h30. Sintam-se à vontade para trazer qualquer presentinho útil para a nova cozinha do casal. Está faltando o aviso do... Bom, trouxe minha cola aqui porque é meio grande. É a pedido do Felipe Cruz, que é líder dos jovens. É que no sábado, dia 6/12, que é o próximo, inclusive, vai acontecer aqui, então, a festa de encerramento do ano de 2014. Ele pede para avisar que é o seguinte, então, no próximo sábado, a partir das 6h30, aqui na Capelinha, às 20h, será servido um jantar e será realizado o Oscar, o tradicional Oscar de Ebenezer dos jovens, da época até que eu entrei, 2005, 2006. Então, terão as categorias e tal, e as pessoas que se inscreverem com ele, as inscrições são com Felipe Cruz, devem também desembolsar R$20, que vai servir tanto para a compra das estatuetas e também do jantar, tá? Então, sábado que vem, dia 6, a partir das 6h30 na Capelinha, inscrições com Felipe Cruz durante essa semana por e-mail, Facebook, R$20, tá ok? Obrigado. Graças e paz, amados. Bem, no boletim estava falando sobre, até nesses últimos dias, sobre o café da manhã. Aí eu estava conversando agora com a Lindinha lá atrás. Ela estava me perguntando. E na verdade é que a gente não acabou não comunicando, mas a gente vai estar fazendo no domingo que vem, então, pela manhã, esse café da manhã. Na realidade é um café da manhã de ação de graças. A intenção é que, como o Senhor tem nos abençoado durante esse ano, a gente possa ter várias celebrações. Então a gente tem o Natal Branco, tem o próprio culto de Natal, e também teremos esse café da manhã de ação de graças ao nosso Deus pela comunhão que nós temos, né? Este café da manhã ele vai funcionar da seguinte forma. Então nós, como igreja, nós vamos estar fornecendo a parte do café, o leite, algumas coisinhas mais, então talvez alguns frios para os pães, ok. Só que o café a gente quer que seja bem mais legal, então com isso as famílias vão participar. Então eu convido você, marido, a levantar cedo, né, ir lá na cozinha, pegar a carteira, a chave, correr na padaria e comprar alguma coisa para trazer aqui para a igreja, né? Então, não, eu vou fazer. Eu vou, eu e a Sara. A Sara tá lá, vamos fazer, Sarinha? Vamos fazer um bolo? A gente faz? Então tá bom. A Sara é minha ajudadora. Mas convido você a trazer alguma coisa então para esse café da manhã. Então traga um bolo, traga um salgado. Se realmente você estiver correndo aí, pode passar na padaria. A Silvinha vai me bater se eu falasse de novo, mas passa na padaria e e traz alguma coisa saudável para a gente poder tomar o café junto. Mas venha, compartilhe com a gente, tá? Então a gente deve estar começando aí por volta das 8h30. Então venha, participe, vamos ter esse momento de comunhão como igreja, tá? Você será muito bem-vindo. Traga alguma coisinha para a gente participar, compartilhar todos juntos, e que será um momento muito agradável, tá bom? Deus abençoe, amados. Aproveitando esse aviso, eu quero convocar os diáconos para que ajudem a servir o café da manhã no próximo domingo. Cheguem um pouquinho antes, talvez umas 8h, para nos prepararmos para
servir a igreja adequadamente. Vamos cantar um hino de número 330 do Hinário para o Culto Cristão, enquanto entregamos os nossos dízimos e ofertas. É um privilégio dos membros da igreja fazer essas ofertas, entregar esses dízimos, mas os nossos visitantes fiquem à vontade e não se sintam constrangidos. Convidar a irmã Janete para que venha até o microfone para nos elevar a Deus numa palavra de oração, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Oremos. Graças te damos, Senhor Deus, pela bênção de sermos teus filhos, de sermos da tua igreja, Senhor Deus, a qual o Senhor mesmo a instituiu. Obrigado, Senhor Deus, por podermos participar da promoção do teu reino, Senhor, entregando a nossa vida inteira. E agora, Senhor Deus, quando também o Senhor nos dá a graça de entregarmos uma parte daquilo que o Senhor nos dá, que possamos, Senhor Deus, fazê-lo sempre com alegria. E que o Senhor, todos esses recursos para o bem da tua causa, Senhor Deus, para atender aos necessitados também. E a tudo que o Senhor aprover. Obrigado, Senhor Deus, por essa bênção. E abençoa aqueles que, porventura, não puderam participar. Para que eles também tenham essa alegria e sejam totalmente satisfeitos nas suas vidas. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a irmã Maria Aires para que venha até aqui à frente apresentar a sua inspiração musical para todos nós. Em seguida, o pastor está com a palavra, trará a mensagem desta noite.
Boa noite. Antes de cantar essa música, eu queria compartilhar um breve testemunho da minha vida com os irmãos. Hoje de manhã a palavra do pastor falou muito comigo sobre o Salmo 30. Ele falou sobre como nós, nos últimos tempos, não conseguimos lidar com as nossas aflições, sejam elas espirituais, mentais, físicas, e como a gente vai muitas vezes se distanciando do Senhor e se achando forte, confiando na força do nosso próprio braço. A primeira vez que eu tive depressão, eu tinha 17 anos. E essa depressão, ela veio muito forte na minha vida. E junto com ela veio um transtorno obsessivo-compulsivo também. E eu lutei 1 ano contra esse problema. Um dia era muito dolorido saber que tudo na minha vida estava bem, mas a minha mente não estava, e era uma coisa que eu não conseguia controlar. E eu lutei muito e Deus me curou. Só que em alguns momentos da minha vida eu me distanciei do Senhor. Há uns 3 anos atrás eu me afastei de Deus e fui para o mundo. E voltei em setembro do ano passado. Nisso, depois de 3 meses tendo voltado, novamente eu tive esse problema. Uma depressão muito forte, junto com um novo transtorno obsessivo-compulsivo, que eu tenho lutado até agora, onde muitos dias é dificílimo, assim, eu realmente deixo a tristeza dominar conta de mim, tomar conta do meu ser, e não tenho força para lutar contra os meus pensamentos, e às vezes eu até questiono, eu falo, Senhor, mas por que tudo isso? Só que daí eu me lembro do apóstolo Paulo falando, né, que as nossas aflições, elas servem para contribuir com a vida de outras pessoas. Que a gente nunca passa por um sofrimento que outra pessoa não passe também. E a gente tem que lançar mesmo assim a nossa ansiedade no Senhor e confiar fortemente nele, porque senão a gente acaba se tornando pessoas incrédulas, sem esperança, sem confiança no Senhor. E a gente acaba vivendo por nós mesmos. E muitas vezes a gente se detém tanto nas nossas aflições que a gente esquece que a gente já tem a vitória. Pode parecer que nessa vida as coisas estejam muito difíceis, mas a gente não vive aqui para essa vida. O nosso propósito maior está com Deus, está em ter a vida eterna. E glória, eu louvo a Deus porque há 15 dias assim o Senhor tem restaurado a minha alegria, a minha vontade de viver, tem transformado os meus pensamentos. Eu tinha me transformado em uma pessoa muito negativa, introspectiva, e eu sou sempre uma pessoa alegre, gosto de estar em contato com os outros, conversar, e eu acabei me tornando uma pessoa diferente. E eu queria ler um trechinho de João capítulo 14, que diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, ouça essa música e são as palavras de Jesus. Vamos crer que realmente Ele é o caminho, que a gente não precisa deixar o nosso coração tão perturbado. E nele a nossa vitória é certa. Amém? de meu pai há muitas moradas.
fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Amém. Antes de Jesus falar que estava indo para o céu, para que o coração dos discípulos não ficasse perturbado, antes dele falar sobre a sua partida, ele tem uma palavra que ele deixa para nós em João capítulo 13. Eu vou pedir que você abra. De algumas coisas que Jesus ensinou, não apenas por parábolas, não apenas fazendo com que as pessoas pensassem numa situação, mas que elas contemplassem o ensinamento de Jesus ali diante deles. Jesus ensinando profundamente algumas coisas, em que ele fazia uma comparação, uma analogia, onde ele falava diretamente, onde ele se comunicava com os seus discípulos, ainda que o traidor estivesse entre eles, ainda que fossem os seus últimos momentos, ainda que toda a situação diante dele fosse muito pesada, mas Jesus tem um tratamento, um tempo muito especial com os seus discípulos. Deixou uma lição bastante importante. Eu
gostaria de compartilhar essa noite com os irmãos. A partir do primeiro versículo de João capítulo 13, nós vamos ler hoje até o versículo 15. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que ele estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Até aqui. Separei esse texto para estudarmos hoje, que tinha planejado de apresentar as fotografias do trabalho lá em Taquarituba, onde estivemos na semana passada eu, o Marco Cruz, Ruth Cruz, o irmão Célio e a Maria Moraes. Estivemos juntos acompanhando lá o aniversário da congregação, um trabalho que existe já há alguns anos, em que passaram várias pessoas para dirigir o trabalho, coordenar o trabalho. E no caminho de casa até aqui, com tudo preparado, inclusive a mensagem, os textos, as observações, deu um problema no computador e aí perdi a apresentação de hoje. Ficarei devendo para os irmãos, para uma próxima oportunidade, apresentar todas as fotos. Mas vou relatar brevemente. Foi muito especial. Estávamos lá em 7, 8 pastores, eu não contei porque estava a foto lá, vocês iam ver, mas estávamos ali em vários pastores da região que estavam lá conosco, o presidente da associação de lá, pastores de igrejas vizinhas, que já os conheci, já estive com eles outras vezes. Fiquei muito contente de vê-los lá, apoiando aquele trabalho. Um dos que ajudou muito desde o começo, e ele conhece a história de Taquarituba mais do que eu, era o pastor Leonel, de Itaporanga, dá uns 40 quilômetros ali de Taquarituba. O pastor Leonel, ele disse para mim que Itaporanga foi o primeiro trabalho do ID. Então, eu não conheço o primeiro trabalho do ID, mas eu tive uma oportunidade muito importante. Estive no sábado à noite em Taquarituba. Lá estava o pastor Claudemir, da igreja de Itararé, que ele iria pregar naquele dia, mas eu estaria também no domingo à noite, e pregaria lá no domingo à noite, na programação de aniversário. Mas domingo de manhã, o pastor Leonel falou assim: por que você não vai até a minha igreja? E aí você conhece aquele trabalho, e você prega lá na minha igreja, fica conhecendo os membros da minha igreja, e a gente tem essa oportunidade. Eu fiquei muito contente. Mas eu estava de carona, mas o diácono, a gente dá bastante trabalho, o pastor dá muito trabalho para o diácono. E aí o irmão Marco teve que me levar até Itaporanga, pegou novamente o carro dele, lá foi a gente. Então fomos eu, o missionário Ananias, o Marco e o Célio. E ficaram só as mulheres lá para cuidar do trabalho em Taquarituba, né? Foi uma festa só lá, né? Cuidando da IBD, do trabalho com as crianças, foi muito bom. E nós, homens, fomos até lá em Itaporanga, e eu conheci. Itaporanga é a cidade
que tem a terceira maior abadia católica da América Latina. É uma abadia muito grande, uma construção muito bonita, muito grande. E do lado tem uma construção que eu não sabia o que era, parecia uma capelinha. Eu falei, que interessante, uma construção enorme desse tamanho, com tanto tijolo, tanto uma construção grande, do lado tem uma capelinha. Aí o pastor Leonel falou assim, não, esse aí são os banheiros. Eu falei, banheiros, né? Ele falou, porque foi o seguinte, algumas pessoas foram na nossa igreja e conheceram o banheiro da nossa igreja e começaram a reclamar que a abadia daquele tamanho não tinha um banheiro adequado, e aí eles precisaram construir um banheiro, porque o pessoal começou a reclamar que na igreja batista tinha um banheiro adequado para homens, mulheres, para crianças, com muitos espelhos, muito limpo, muito bonito, organizado, e eles começaram a reclamar, e o pastor Leonel disse então que construíram aquela, que eu pensei que era uma capelinha, mas na verdade eram os banheiros novos da abadia. E a igreja em Itaporanga, uma igreja que tem pouquinhos membros, 30 e poucos membros. Mas quando eu olhei a construção que tem lá, um prédio de educação religiosa atrás, com 4 salas embaixo, mais 4 salas em cima, uma cozinha que as irmãs iam brigar comigo, iam reclamar com o líder do Ministério de Administração, o João, iam brigar muito, que na hora que vocês virem a foto da cozinha, que é um outro prédio ao lado, e na parte de cima 2 salas muito grandes para trabalho com as crianças. Olha, quando vocês a gente vê aquela construção, a gente pensa que tem uns 500 membros aquela igreja, mas só tem 30. Um trabalho de muita fé. E o pastor Leonel contou para nós a experiência dele, da construção, do testemunho que ele tem na cidade, de como Deus cuidou de cada coisa. Um templo muito bonitinho, uma igreja maravilhosa, os irmãos. Foi um tempo muito especial estar lá em Itaporanga, e um privilégio, já aproveitando o aniversário de Itaquarituba, revendo os irmãos. Então foi um tempo muito bom. E vendo tudo que estava acontecendo, aquela festividade toda, vendo o empenho dos irmãos, o trabalho dos missionários Ananias e Lenir, que estão cuidando lá da nossa congregação, eu pensei, me lembrei desse texto. E aí, depois de mostrar todas as fotos, eu queria estudar esse texto com vocês. Então, hoje nós pulamos as fotos, vamos para o texto bíblico, porque eu pensei na MCA, no trabalho que foi realizado, nos missionários que trabalharam lá durante esses anos, dos missionários que estão lá agora, Ananias e Lenir. E eu pensei nisso que Jesus experimentou com os discípulos. Eu quero estudar alguns trechos com vocês. Como eu não vou ter um computador para mostrar parte a parte, a gente vai olhando o texto bíblico e você vai ver algumas partes que me saltaram aos olhos, e eu queria que chegasse lá no seu coração alguns questionamentos. O primeiro deles é a maneira como Jesus coloca a sua relação com os seus discípulos. Você reparou como foi? O texto diz que Jesus os amou, e tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. Isso é algo impressionante. Jesus não veio para estabelecer com os discípulos um tempo de trabalho juntos. Ele não falou assim, vamos ver até onde vai dar isso. Mas Jesus chamou os discípulos para que eles ensinassem as pessoas que Jesus propunha uma aliança. Aliança é um compromisso, igual esse do casamento, em que a gente precisa usar o anel de ouro redondinho, que nós chamamos de aliança, porque a aliança é um pacto. Jesus estabeleceu um pacto. O pacto de Jesus foi um pacto de sangue, onde Jesus não estava disposto a experimentar, vamos ver se vai dar certo, mas ele falou assim, eu vou até o fim, e foi isso que ele fez. O amor de Jesus foi até o fim, e Jesus conhecia os seus discípulos como conhece as nossas vidas hoje. Jesus conhecia João, todo amoroso, todo apegado a Jesus, e ao mesmo tempo preocupado se ele não ficaria por último. Jesus conhecia Pedro, todo impossível, quer resolver as coisas no braço, na força, na velocidade, tudo agora é rápido de repente, e faltavam algumas profundidades no coração, tudo estava muito superficial na vida de Pedro. Jesus conhecia todos eles, mas Jesus explica, e isso fica tão evidente, que o próprio João registra, que Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim.
Quando nós recebemos a proposta de Jesus, do compromisso com Ele, não é um compromisso que Jesus quer passar um tempo, não é um compromisso que Jesus quer experimentar, não é um compromisso que Jesus quer levar com você aos domingos, não é um compromisso que Jesus quer levar em algumas áreas da sua vida, mas é um compromisso que Jesus quer levar integralmente, até o fim, em todas as áreas, todas as partes da sua vida, tudo que você pode viver e experimentar em todas essas coisas. Jesus quer estar comprometido com você. Em qualquer situação da sua vida, Jesus quer que você saiba que você não está sozinho. Se você aceitar, se você se comprometer, se você fizer parte dessa aliança que o próprio Jesus está oferecendo. Continuamos vendo o texto, e aí nós temos a questão da traição. Mesmo Jesus sabendo de Judas, sabendo da traição de Judas, sabendo que não era apenas uma questão humana, mas tinha a presença do próprio Satanás ali no meio deles, Jesus continua tudo com o seu devido lugar. Jesus não muda a sua situação, Jesus não se perde nas suas palavras, Jesus não se perde nas suas emoções. Jesus sabe o que tem que fazer. E é muito importante o texto do versículo 3 no finalzinho, quando ele diz: ele sabia que ele viera de Deus e voltava para Deus. Muito importante, irmãos, que Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele também sabia que ele iria para a cruz, ele sabia que ele iria morrer, ele sabia que aquilo daria muita dor, muita tristeza, muito sofrimento, ele sabia todas essas coisas, mas ele sabia o que vinha depois. Essa é a parte importante. Fiquei pensando na minha vida, se todas as vezes que eu cedo para o pecado, eu sei o que vem depois. Às vezes eu sei que se eu tomar aquela decisão, eu sei quais são as consequências. Mas não é mesmo assim que eu, e tenho certeza que cada um de nós, quando tem a oportunidade de errar e decide errar mesmo assim, você não tem certeza que alguma coisa vai dar errado? E às vezes parece que não aconteceu nada, está tudo certo, mas a gente sabe que está errado. Hoje de manhã, o texto de manhã chamou muita atenção quando Davi sabia. Só de Deus virar o rosto, ele sabia toda aquela força que ele tinha, não adiantava de nada. Fiquei pensando então, se só Deus virar o rosto, mas e quando Deus está irado conosco? Jesus sabia que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele sabia que tudo que ele tinha que cumprir, e depois de ter cumprido, ele sabia o que ele iria receber, o que estaria diante dele. São estas coisas que o moviam dia após dia, a sua entrega, a sua vida, o seu amor, a sua dedicação. Ele não olhava para o que ele estava vivendo apenas hoje. O que é que eu tenho hoje? É alegria ou é tristeza? Ah, tenho tristeza, então não quero mais. Ele não olhava apenas os seus sentimentos. Eu sinto que não está dando certo, então não vou mais. Ele não olhava o contexto, as pessoas que estavam em volta dele. Poxa, se todo mundo está fazendo aquilo, só eu estou me entregando para a cruz, então não vou mais. Não foi isso que aconteceu. Ele sabia o propósito que ele tinha, ele sabia o amor que ele sentia, ele tinha convicção do que teria quando ele voltasse para Deus. Então ele continua o seu caminho. No versículo 4, irmãos, tem uma questão, eu não sei se você já pensou nisso, provavelmente já, mas eu particularmente não tinha pensado nisso. Quando Jesus terminou da ceia, e ele se levanta, tira a sua roupa que estava usando para participar da ceia, um momento festivo, um momento cerimonial, um momento importante, e ele tira aquela roupa, cinge com uma toalha, e agora vai lavar os pés dos discípulos. Você já viu essa cena de muitas maneiras, e eu fiquei pensando no nosso trabalho. Algumas vezes nós vamos fazer algumas coisas, mas nós não estamos preparados para isso. Jesus não foi fazer um cerimonial do lava-pés. Ele não foi pegar cada um dos pés, jogar um pouquinho de água, né? Encostar a toalha, dar um beijo e agora vamos para o próximo. Ele não foi fazer isso, irmãos. Ele tirou a roupa que ele estava usando, porque ele ia lavar de verdade aqueles pés.
Ele sentou-se realmente em uma condição onde ele pudesse pegar cada um dos pés dos discípulos e realmente lavar-lhe os pés, tirar a sujeira. E ele usou aquela toalha em que ele tinha se coberto para enxugar os pés. Então não foi um cerimonial, não foi um simbolismo que ele usou ali. Ele realmente lavou os pés. Mas para isso ele precisou trocar de roupa, porque senão ele iria sujar aquela roupa. Eu fiquei pensando no nosso trabalho do ID, porque Taquarituba é um trabalho, é resultado do ID, se eu não me engano, de 98, de 2002 e 2010, foram 3 IDs. Fiquei pensando quantos de nós fomos para lá, quantos estavam preparados, porque é notório que alguns participam conosco, e eu fico feliz que todos vão, mas alguns estão apenas ali nos acompanhando. Eles não trocaram de roupa, eles não vestiram a roupa de trabalho, eles não se misturaram com os outros. É interessante que a gente chama as pessoas para ajudar, por exemplo, a carregar o caminhão aqui na sexta-feira à noite. Não são muitos que vêm. Depois, quando a gente chega lá com o caminhão, aí todo mundo está lá e o caminhão está lá, mas não são todos que ajudam a descarregar o caminhão. Que nem todos se vestiram e falaram: eu vou sujar minha roupa. Não é interessante? Mas os que se dispõem ao trabalho, irmão, seja de descarregar o caminhão, seja de pegar uma sujeira no chão, ou seja, de trabalhos mais importantes, como orar por alguém, como levar a palavra de Deus para alguém, como se importar com o sofrimento de alguém, como estar sensível ao que está acontecendo, por exemplo, na nossa reunião, de ver o irmão do seu lado, o que está acontecendo com ele, de você deixar uma palavra de bênção para a vida dele. Estas coisas, irmãos, precisam acontecer daqueles que se dispõem a trabalhar. E os que se dispõem, a gente vê lá, não são só os jovens. Nós vemos lá senhoras, homens, jovens, crianças, cada um pega o que dá. Eles carregam um caminhão, e depois de descarregar o caminhão, eles pegam o folheto e vão de casa em casa e vão anunciar a palavra de Deus. E depois, antes de começar, nós vamos nos unir, vamos orar, enquanto alguns estão lá comendo, esperando passar o tempo de oração, estão lá colocando tênis, porque estão com sono, outros estão lá falando assim: vamos orar, porque hoje Deus vai fazer uma obra aqui. Nós percebemos muito bem quem continua todo arrumadinho, com a sua roupa de gala, para assistir todas as coisas acontecendo, e aquele que se trocou, falou: eu vim para o trabalho. A gente sabe que alguns não vão conosco lá para o ID, mas a gente sabe que permanecem aqui em oração sincera ao Senhor. Não deixaram de vir ao culto no domingo, porque a maioria das pessoas está lá. A gente leva som, a gente leva equipamento, a gente leva um monte de coisa. É um culto, eu diria dessa forma, os irmãos vão entender, um culto mais precário, porque falta um montão de coisas. Os instrumentistas, às vezes, os equipamentos. Então é um culto um pouco mais simples, mas nunca se deixou de pregar a palavra de Deus, de cantarmos e louvarmos ao Senhor, de nos reunirmos, de orarmos. E os irmãos estão aqui naqueles dias. Um grupo está lá na cidade do ID, e o outro está aqui orando, intercedendo. Muitos não foram, mas ofertaram e com um sacrifício colocaram ali recursos para poder pagar as despesas. E nós já levantamos e apresentamos aqui o quanto custa para a gente fazer o próximo ID. Assim nós vemos aqueles que trocam de roupa como Cristo, não apenas para cumprir um cerimonial, para que todos vejam e aplaudam, falando assim: ah, lá está uma pessoa que está fazendo, mas para que as pessoas falem assim: que bom que eu posso trabalhar com alguém que está ao meu lado, e eu posso servir ao Senhor com honestidade. Foi isso que Jesus fez. Jesus está dizendo para eles: você quer trabalhar? Então troque a sua roupa, porque nós vamos nos sujar, nós vamos trabalhar muito, nós vamos ficar cansados, mas é assim que nós vamos conquistar. Não é com as glórias, mas é com o trabalho. Foi isso que Jesus fez. Jesus trocou de roupa e foi trabalhar, foi pegar os pés dos discípulos. E o que acontece então no versículo 6 é que Simão Pedro acha aquilo estranho. É óbvio, Jesus é o mestre, Jesus é o Senhor, Jesus ele está entendendo, ele está aprendendo sobre Jesus, ele vê os milagres de Jesus. E o mais importante, Pedro conhece a si mesmo, ele sabe quem ele é. Então como que ele pode ver Jesus aos seus pés, lavando-lhe os pés?
Não, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé. O Senhor não pode lavar o meu pé. E Jesus vai responder: você nem está compreendendo. Um dia você vai compreender, Pedro. E Pedro insiste: não, você não vai me lavar os pés. E Jesus confirma então no versículo 8: se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Esse lavar os pés, J.C. Ryer já explica na sua Bíblia, e eu lembro de Ricardo Gondim explicando também da mesma maneira, que quando nós encontramos com Cristo, nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Há um montão de pecados que estavam na nossa vida, e que aí vem o sangue de Cristo Jesus e nos lava, assim como a gente vê lá no Apocalipse. Quem são estes? Estes são os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e os pecados foram lavados por Cristo Jesus, e nós ficamos limpos. Mas Ryer e Gondim explicam para a gente que mesmo tendo sido lavados, nós continuamos andando e trabalhando, exercendo a nossa função, e os nossos pés ficam sujos. Às vezes isso pode significar que na nossa vida era cheia de pecados e Cristo lavou-nos do pecado, mas como Jesus orou: não os tires do mundo, então nós permanecemos no mundo. E o outro texto diz que aquele que diz que não tem pecado, esse já está então mentindo, é pecador, está enganando-se a si mesmo. Então nós percebemos uma coisa importante, que vamos continuar errando em algumas coisas. Algumas coisas nós vamos errar tendo convicção: eu sei que eu não devia fazer isso, e eu faço. Outras vezes vamos errar e perceber só depois: como pude fazer isso? Eu não devia ter errado. E às vezes, ainda assim, nós nem vamos perceber, e as pessoas vão dizer para a gente: olha, irmão, eu tenho uma coisa para te dizer, isto está errado. E todas estas vezes, nós não vamos precisar de uma nova lavagem de Cristo Jesus sobre todo o nosso corpo, porque estamos na aliança que Cristo ofereceu para nós, mas os nossos pés estão sujos, e Cristo precisa lavar os nossos pés. Então é muito importante que a gente se chegue até o grande Mestre, o Deus Todo-Poderoso, e o busque, o procure e diga: Jesus, lave-nos os pés, que nós não queremos que os nossos pés continuem sujos. E apesar da nossa vida ter sido lavada, quando nós entramos, nós contaminamos. As coisas são um pouco diferentes hoje, mas alguém já me contou que quando chegava aqui na Igreja Batista Ebenezer, tinha eu não sei qual é o nome que se dá, mas era um pedaço de ferro, ficava assim, dessa altura do chão, para que as pessoas chegassem lá e raspassem o seu sapato, a sua sandália, para tirar o barro, né? Isso havia em muitas casas naquela época, quando não tínhamos asfalto, paralelepípedo, nem todos tinham o seu carro, e as pessoas vinham caminhando com chuva, o guarda-chuva para não molhar os cabelos, porque o resto ficava encharcado, o pé ficava dessa altura de barro, mas eles vinham, né? E chegavam ali e iam passando naquele ferro, raspando o barro, às vezes entravam, davam uma limpadinha em volta, né? Para poder entrar. E mesmo assim, né, não ficava limpo, não era lavado, era só para tirar o excesso. Quanto aquilo não ia contaminar aqui, né? A gente ia saber quantas pessoas estavam no culto, era só você olhar as marcas, né, no chão. Irmãos, é assim também o nosso pecado. A gente olha para a gente e fala: olha como eu estou limpo, mas os nossos pés estão sujos, e a gente vai andando e contaminando, e a gente pensa que está tudo bem. Talvez a gente queira se esconder assim, como está aqui, né? Ninguém está vendo os meus pés, olha só como estou limpinho. Mas as pessoas vão olhar e dizer, olhar para as marcas que nós deixamos, dizer: não é possível. Elas vão se decepcionar conosco, e nós vamos deixar as marcas do nosso pecado. Não é isso que Cristo quer de nós. Muito importante que a gente considere este ensinamento de Cristo Jesus, de que Ele avisou: aquele que não permitir que não sejam lavados os seus pés, esse não tem parte comigo. Que Jesus não aceita lavar toda a sua vida e depois você ficar conformado com os pecados do dia a dia, com as coisas que constrangem a vida de Cristo, que diminuem a dignidade da obra de Cristo Jesus e que contaminam todo lugar onde você está. Jesus não aceita isso. Mas ao mesmo tempo, eu queria que você lembrasse que Jesus é esse
que lava os nossos pés. Não é só a nossa responsabilidade, o nosso cuidado. É saber que alguém está preocupado conosco. Ele não quer ver as marcas de sujeira que nós deixamos. Mas como ouvimos todo o trabalho da MCA, quando nós passamos, possamos deixar aquele bom perfume de Cristo que nós ouvimos. Jesus quer que por onde nós passarmos as pessoas digam como foi bom que essa pessoa passou aqui, e não o contrário. Jesus se importa conosco. Lembre-se disso, irmão. Quando seus pés estiverem sujos, corra até o Senhor. 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vale a pena, irmãos, confiarmos nesse Jesus que é tão grande, tão poderoso, tão especial e que mesmo assim está preocupado com os nossos pés, para que não andemos sujos. Então Pedro, confundindo todas as coisas, ele fala assim: Senhor, então me lava por inteiro. Jesus fala: não precisa mais. Aquele que já foi lavado, agora lave só os pés. É isso que ele quer fazer. Eu queria que você pensasse nessa noite: quais são as coisas que estão na sua vida, no seu coração, que se comparam aos pés sujos, que Deus gostaria de lavar-lhe? Porque Jesus não gostaria de que você andasse sujo. Jesus não quer que você ande enganando-se a si mesmo, e nem sendo enganado por si mesmo, andando como se tudo estivesse bom, e todas as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Mas por favor, irmão, confesse o seu pecado, se entregue a Jesus, deixe Ele lavar os seus pés. Mas talvez alguns não experimentaram lavar completo Jesus. Agora tem uma coisa muito importante que Jesus vai trabalhar aqui. Quem já se banhou não precisa mais lavar só os pés. Todos vocês estão limpos. Vocês estão limpos, mas nem todos. Aqui é um cuidado, irmãos. Aqui é um cuidado muito importante. Não é porque estamos aqui hoje que significa que Jesus lavou as nossas vidas. Não é porque andamos junto com estas pessoas que significa que tudo está certo na nossa vida. Não é porque nós oramos um dia, levantamos as nossas mãos, que o nosso nome foi escrito no livro da vida. Nós temos que lembrar que estas coisas aconteceram, o lavar de Jesus, nosso nome é escrito no livro da vida, por causa da obra de Cristo Jesus, não por aquilo que podemos fazer. Foi o que Jesus fez que conquistou estas coisas. E se nós não estamos nessa aliança com Jesus, se não aceitarmos e não andarmos nesse pacto, então nada disso se cumpre na nossa vida. Não é o que eu posso fazer por Jesus, é o que Jesus fez por mim. E agora eu preciso viver nessa aliança de Cristo Jesus. Não andemos enganando-nos a nós mesmos. Não andemos apenas trabalhando e fazendo as coisas, achando que está lá no meio dos discípulos. Jesus lavando os pés significa que está tudo resolvido, porque com Judas foi exatamente o contrário. Com Judas ele estava lá no meio, e até uma hora que Jesus disse: olha o que você tem para fazer, faz depressa. E aí Judas finalmente saiu do meio deles. E você pode dizer: mas Judas estava lá com eles o tempo todo. Judas andou com eles, experimentou as bênçãos de Deus, a autoridade de Cristo Jesus. Judas experimentou tudo, teve todas as oportunidades, mas mesmo assim não era alcançado por Cristo Jesus. Jesus não tinha uma aliança com ele. É muito importante que nós não nos enganemos. Se precisamos então de uma lavagem definitiva, completa, todo o nosso corpo, meus queridos, não enganem-se a si mesmo, mas busquem a Deus ainda hoje. Entregue a sua vida ao Senhor, peça que Jesus lave toda a sua vida, tire de você todos os seus pecados, se comprometa com Jesus de que todos os dias você se colocará diante dele, para que ele lave os seus pés. Mas não se engane, ande nessa aliança que ele propôs. Aproveite o amor de Cristo Jesus, esse amor que ele sentiu pelos discípulos, que amou-os até o fim. Jesus não desistiu de você, ele não disse para você ir embora, Jesus não disse para você esquecer-se dele, nem achar que todas as coisas estão perdidas, mas ele propõe uma lavagem completa, e ele se propõe a lavar todos os dias os seus pés. Não despreze esse amor de Deus,
Não despreze a importância que Jesus deu para a sua vida. Não despreze aquilo que Ele quis fazer com os discípulos e aquilo que Ele quer falar com você. Não despreze o fato dele ter deixado a sua glória, dele ter se humilhado para que os seus pés fossem lavados. Depois de ele ter lavado os pés, então ele toma as suas vestes, volta à mesa. E a pergunta de Jesus é: vocês entendem o que eu fiz? A preocupação de Jesus não era de cumprir as coisas apenas. A preocupação de Jesus é que todos nós crescêssemos, que esses discípulos aqui entendessem, vivessem, experimentassem. Olha o que eu estou fazendo, eu estou deixando algo para você, não perca nada do que eu estou fazendo. Não ande correndo nas circunstâncias da vida e perdendo tudo aquilo que eu estou ensinando, tudo aquilo que eu estou dizendo. Mas olha o que eu tenho para vocês, vocês entendem o que eu tenho para vocês? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e vocês dizem bem, porque eu sou, disse Jesus. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Se eu sou capaz de perdoar os pecados, se eu sou capaz de fazer um pacto com você, e estarmos juntos, e ainda assim vocês me ofendem, e eu sou capaz de tratar cada uma destas coisas, vocês precisam também tratar um ao outro. Vocês também precisam lavar os pés uns dos outros. Agora Jesus não está falando de você sentar com uma toalha no colo, uma bacia, colocar o pé do seu irmão lá dentro. Agora Ele está falando do tratar mesmo, dos problemas que você tem com o seu irmão, talvez na própria família, talvez na igreja, talvez nas circunstâncias do dia a dia. Jesus está dizendo: você precisa lavar os pés uns dos outros. Irmão, se você está disposto a lavar o pé do seu irmão, lembre-se, não dá para usar a sua roupa de gala, não dá para dizer: vim lavar os seus pés, jogar um pouquinho de água, passar a toalha e dizer: agora já lavei os seus pés, agora cumpri a minha parte, você continua a sua vida. Jesus chamou para realmente lavarmos os pés, trocarmos de roupa, nos sujeitarmos, nos humilharmos diante das pessoas, dizemos: eu vim lavar os seus pés. Lembro de uma situação numa igreja em que participei, quando era solteiro, já namorava Ana Cláudia, nós estávamos juntos, e havia um monte de probleminhas naquela igreja. O pastor fez um cerimonial, ele falou assim: vamos fazer uma coisa diferente hoje. E ele levou um monte de paninhos e colocou no púlpito e falou assim: agora você vai vir aqui à frente, vai pegar um pedacinho de pano e vai lá esfregar o sapato e o tênis do seu irmão, mas você vai ter que se abaixar lá no chão para limpar o sapato e o tênis do seu irmão. Mas com isso você vai dizer assim: eu quero ficar de bem com você, quero resolver a minha vida com você, não quero ficar levando mais mágoas, tristezas, traumas, não quero fazer cobranças mais, quero me relacionar bem com você. Eu fui lavado por Cristo Jesus, agora eu quero os meus pés limpos, e quero que os seus pés estejam limpos também, e quero andar bem com você. Mas não foi muito fácil, né? Foi uma situação estranha, quebrou totalmente o protocolo do culto, bagunçou tudo, foi uma bagunça danada, mas foi uma coisa maravilhosa. Muitas pessoas se abraçaram, choraram, se expuseram, pessoas importantes se humilhando aos pés de pessoas que nós nem sabíamos quem eram. Assim Deus fez uma grande obra naquele dia, de restauração, fez uma obra que tratou os corações. E você pode ver que eu não tenho paninhos aqui. Algumas pessoas naquele dia também pegaram paninhos e foram limpar os pés de outras pessoas, mas não houve, na verdade, um tratar, não houve uma sinceridade naquilo que estavam fazendo. Houve apenas um cerimonial para dizer: olha, eu fiz a minha parte. Mas eu estou propondo para você hoje, meu querido, que hoje seja um dia de você trabalhar o seu coração, para você andar nesta humildade, para você seguir o Mestre. O que é mais importante, seguir o Mestre, não é apenas você fazer porque você acha que é bonito, não é apenas fazer porque é emocionante, não é apenas fazer porque então não aprendemos e temos um cerimonial, mas é fazer alguma coisa para que realmente as vidas fiquem consertadas. Talvez
primeira coisa que você tem que fazer hoje é uma oração muito sincera ao Senhor, dizendo para Ele: Jesus, lava os meus pés. Eu quero propor que você faça essa oração hoje. Lava os meus pés, porque eles estão sujos. Onde eu vou, eu contamino. As pessoas não sentem cheiro de Cristo, mas veem as marcas do pecado por onde eu vou passando. Elas não crescem em Cristo Jesus, não são edificadas, elas não são impactadas pela palavra de Jesus, elas ficam enojadas de ver aquele monte de sujeira por onde eu passei. Então talvez hoje seja o dia da sua oração: Jesus, lava os meus pés. E se para alguns que fizeram essa oração, para outros que não precisaram, mas se ainda for a segunda parte, em que você precisa também chegar até alguém, lavar-lhe os pés, talvez você possa fazer isso com um abraço mesmo, talvez só com um sentar ao lado e dizer: eu preciso orar com você. Mas não deixe passar essa oportunidade, não deixe de ajustar as coisas com seus irmãos, de ajustar a sua vida com Cristo Jesus, e aproveite o ensino do Mestre, que quando ele ensinou isso, ele ensinou porque amava. Ele não ensinou porque não estava comprometido com eles, porque ele falou assim: agora finalmente eu vou embora daqui e vou deixar vocês. Mas ele ensinou isso justamente porque Jesus os amou e os amou até o fim. Quero propor para você que você experimente esse amor no dia de hoje, e você não vai embora sem tratar a vida do seu irmão, sem que haja um reconciliar, sem que haja um cuidado na sua vida, algo que Jesus faça hoje, sem o lavar regenerador de Jesus Cristo. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Uma coisa que Jesus mais queria, irmãos, e Ele quer até hoje, é receber uma resposta do seu amor. Ele amou até o fim, de todas as maneiras, a ponto de entregar a sua vida. E o que mais dói para alguém que ama muito é não ser respondido. Eu queria que você respondesse ao amor de Jesus. Queria que você respondesse ao amor do seu irmão. Queria que você respondesse ao amor da sua família, ao amor das pessoas que podem ter te ofendido muito, podem ter criado traumas incríveis na sua vida, coisas que você não sabe como resolver até hoje. Mas eu gostaria que hoje fosse um dia do lavar regenerador pelo poder do sangue de Cristo Jesus, que houvesse uma transformação na sua vida, para que quando alguém chamar você e disser assim: eu tenho algo a fazer em Cristo Jesus, você possa dizer: eu já aprendi como é que é. E você pode deixar a sua roupa de gala e você veste a roupa de trabalho e fala: pode contar comigo. E se for para carregar caminhão, eu carrego. Se for para anunciar de Cristo Jesus, eu anuncio. Se for para passar a noite orando aqui juntos, nós vamos orar. E você pode dizer assim: olha, eu não sei fazer a noite inteira, mas eu posso passar 5 minutos. Comece do primeiro passo, mas comece hoje. Coloque-se à disposição do que Deus tem a fazer através da sua vida. Não despreze o amor de Deus nesta noite. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Presente a sua vida ao Senhor nesta noite. Permita a reconciliação que Ele quer fazer com você. Permita a reconciliação que Ele quer que você faça com o seu irmão. Permita que haja paz no seu coração. Permita que uma aliança seja estabelecida ou renovada nesta noite. Olha o Senhor, apresente a sua vida. Senhor Deus, estamos diante de Ti, ainda, Deus, mantendo todas as formalidades do nosso culto, mas queremos apresentar nossa alma diante do Senhor e derramá-la diante de Ti, com todo o nosso coração. Queremos, ó Deus, estar diante do Teu altar de glória e graça, com Teu santo poder, para que o Senhor nos alcance e quebrante os nossos corações. Não hajam corações endurecidos, não hajam, ó Deus, pessoas que não aproveitem o Teu amor, que desprezem o Teu amor, mas que nesta noite todos nós saiamos ganhando a Tua comunhão, ganhando a paz no coração, a reconciliação. Em nome de Jesus, cuida, ó Deus, daqueles que ainda têm a sua vida cheia de pecados, a vida que não se comprometeu com o Senhor, que nesta noite entreguem-se ao Senhor e o Senhor os receba e estabeleça com eles uma aliança para todos sempre, de amor, de fidelidade, de regeneração. Ó Deus,
Outros talvez já estabeleceram esta aliança contigo, mas os seus corações estão duros. A vida deles tem vivido com outras situações e o pecado tem estado presente. E eles já tinham sido lavados, mas os seus pés estão imundos. E o pecado tem feito parte das suas vidas e não tem incomodado mais. Ó Deus, quebranta cada um dos nossos corações. Alcança-nos, ó Deus, com a tua misericórdia. Restaura as nossas vidas, para que haja disposição em servir a Ti. Haja um renovar da aliança com o Senhor. Haja uma alma, ó Deus, limpa e renovada, cheia de amor e aproveitando todo o Teu amor. Em nome de Jesus, restaura as nossas vidas. Que o sangue de Cristo Jesus esteja sobre cada um de nós, trazendo purificação, trazendo a santidade do Senhor. E que assim o Espírito do Senhor tenha liberdade de trabalhar em todas as nossas vidas. Restaura-nos, ó Deus, regenera-nos. Trata as nossas vidas. Que Teu amor esteja presente em cada um dos nossos corações. Ó Deus, aqueles irmãos que têm algo a resolver, que ofenderam o seu irmão, que mantiveram algo, ó Deus, que foi contado como uma dívida, algo, ó Deus, que pesou o coração do outro irmão, que nesta noite, ó Deus, haja oportunidade de restauração. Deus, não permita que se perca a oportunidade, mas que o Senhor abençoe a cada uma das vidas. Possamos viver a família de Cristo, o Senhor como nosso Deus e Pai, Jesus como esse Salvador, ó Deus, tão gracioso, com tanto amor sobre nós. Ajuda-nos a responder o Teu amor. Assim oro pelas nossas vidas. Apresenta ao Senhor cada um, ó Deus, que entregou a sua vida sinceramente a Ti. Cada um que se propôs a servir ao Senhor, a trocar de roupa, a trabalhar arduamente, a sujar-se, ó Deus, com o trabalho, mas nunca com o pecado. Ó Deus, abençoa cada uma dessas vidas. Oro por eles e os apresento e peço a Tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele complete cada uma das etapas no seu coração. Então nós vamos encerrar com alegria, agradecendo a Deus tudo que Deus tem feito, pelo trabalho de Deus, a obra de Deus nas nossas vidas. Mas não podemos ir embora sem a foto das mulheres. Então quero chamar aqui à frente todas as mulheres. Se você não costuma vir na nossa igreja, não tem problema. Queremos registrar esse dia você esteve conosco. Se você acha assim, puxa, mas eu não faço parte, não venho muitas vezes, não tem problema. Para nós é muito importante que a sua vida esteja registrada. Olha, tem algumas fotos de Taquarituba ali que o Célio já dispôs para a gente. Vai rodando algumas fotos, enquanto os homens esperam aí as mulheres, né? Vá aproveitando as fotos. Eu quero chamar então todas as mulheres aqui à frente. Aqui em cima, Célio? Aqui embaixo, em cima? Tá, todas as mulheres aqui em cima, para a gente tirar a foto. Podem vir todas. Por favor, tragam as nossas visitantes, né? Pergunte o nome, coloque ela do seu lado aqui. Compartilhe com ela a nossa alegria de tê-las conosco nesta noite. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.